Fala galera, me chamo Lucas Augusto, sou consultor técnico de vendas aqui na De Paulo Distribuidora. Hoje estou com o Fabrício da Intelbras. Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso conteúdo aqui. Eu sou o Fabrício, eu crio conteúdo digital para as redes sociais da Intelbras de redes. Então, dúvidas de redes, manda pra gente. E também estou com a presença da Andressa da iVeloz. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem? Sou responsável pelo setor de compras da iVeloz Telecom, provedor da região do Alto Tietê e Grande São Paulo. Pessoal, aproveitando a presença de vocês aí, já em nome da distribuidora, agradeço aí estarem conosco em mais um podcast. E aproveitando a presença da Andressa também, eu vejo que ela trabalha em uma empresa, no setor de compras, uma empresa que possui um potencial muito grande aí na região do Alto Tietê. Sim. Andressa, queria que você contasse um pouco pra gente, como funciona, quais são as empresas que você atua. A iVeloz Telecom é um provedor de internet com 10 anos de mercado. Ela surgiu através de dois irmãos formados na área de tecnologia da informação, que desenvolveram um provedor. E o John, ele tem experiência também, ele era gerente numa empresa era uma multinacional de montadores de peças. Então, com essa experiência, gerenciamento de empresas, os dois fundiram a iVeloz. Fundaram a iVeloz. E a empresa vem com grande crescimento, a gente tem bastante premiação no mercado, é um grupo empresarial hoje que pega tanto o ramo de provedor de internet quanto telefonia, CFTV, prestação de serviços de manutenção de informática e também desenvolvimento de sistema. Bacana. E hoje nós temos também alguns equipamentos aqui na mesa, onde são equipamentos que vocês comercializam, que vocês compram para poder atender os consumidores, no caso, os consumidores finais, Isso, pessoas. A gente tem uma grande parceria com a De Paulo e com a Intelbras, então a gente acaba consumindo produtos de vocês para fornecer como comodato para os clientes, então a gente não faz revenda, que é o nosso diferencial. E a gente consome sim os roteadores, AC, ONU de vocês, consome a parte CFTV também. E são equipamentos de ponta, de alta tecnologia. A gente está com o Fabrício aqui também, que pode estar explicando um pouco tecnicamente aí sobre a atuação de cada produto, E o pessoal vem se satisfazendo com os produtos, Sim, principalmente com o roteador AC de vocês, que tem o controle, sem que a gente precise ir até o cliente para poder resolver algum problema. É um diferencial entre os outros roteadores AC do mercado. Ah, legal. Fabrício, se quiser... É bem bacana essa questão que ela comentou, A gente tem um portfólio completo assim, para o provedor de internet, que vai desde a OLT, passando pelo passivo, que é o meio do caminho ali da rede ótica, chegando à ponta que são os roteadores, ONTs, ONUs, Até o conectorzinho que vai ali para fazer o cabo drop, a gente tem. E uma das vantagens de uma das soluções que eles usam, que é o GF1200 da nossa linha WiForce, é justamente essa possibilidade de você fazer a gestão centralizada. Então, o provedor ele pode ter todo o controle do roteador sem precisar ir na casa do cliente. Então, o cliente resetou, não tem problema. Ele acessa lá da plataforma, Sim. acessa o equipamento ou já programa isso para quando o cliente resetar, já voltar para o padrão do provedor conectado à rede. Então, o técnico não precisa voltar lá só para configurar o equipamento novamente. Não, o sistema já faz isso automaticamente, Tanto no GF1200, que é esse daqui, que é o GigaFast, que tem uma porta Giga e as outras Fast. Sim. W4, W5200F, W5200G tem essa plataforma de gestão centralizada. E outros equipamentos também que a gente tem aí para atender a necessidade do provedor, Bacana. São equipamentos que a gente vê que até o case deles, a arquitetura é bem bacana, Como você trabalha em comodato, o cliente não vai se preocupar em ter um equipamento que vai ter que ficar escondido ali. Pode deixar Eles são bem bonitos, eu gosto assim da aparência deles, como ele vem também na caixa e passa, e também assim é bom para o ambiente da casa do cliente, porque fica aquele equipamento bonitinho ali no rack, não precisa esconder, se preocupar com isso. É bacana, a gente pensa bastante nisso, A gente desenvolve o produto para o provedor, mas pensando também em quem vai ser o usuário dele. Sim. Então não é só uma caixinha preta de qualquer forma que vai estar lá, não tem que ter um design, tem que ser pensado porque vai ficar
ficar lá no rack, vai ficar lá na parede, vai ficar exposto. Então a gente olha para essa questão estética, além da parte técnica, né, e de desempenho do produto. Exatamente. E além de equipamentos que fornecem internet ali para o cliente, né, que o roteador, por exemplo, ele vai expandir a internet dentro da residência ou dentro da empresa, né? Vocês possuem alguns agregados também, algo que vocês agregam ao portfólio? Sim, a gente consome cabo de rede, conector RJ45, porque, como eu te falei, a gente também tem a parte de ramo que faz prestação de serviços de tecnologia, montar uma estrutura de rede para a pessoa. Então, a gente consome esses outros materiais da Intelbras também, coloca a parte de segurança, então a gente usa as câmeras IPs, mas a Intelbras, assim, eu como compradora, eu vejo assim que é uma empresa nacional, muito parceira do provedor, que ajuda a gente com condições de preço e pagamento, e assim a gente consegue uma condição melhor também de atendimento, para poder expandir. E uma coisa que você falou que é interessante, né? Que é justamente isso de não ser só a internet mais. A gente vê que o provedor oferece internet, óbvio, sim, que é o serviço principal, mas o cliente está cada vez mais conectado e querendo outras tecnologias. E aí sair, além da internet, oferecer outros serviços é um diferencial bacana. Não, e isso, assim, é uma coisa que eu admiro, por exemplo, na minha diretoria, dos meus chefes, que é essa visão. Então, eles viram que, na verdade, a internet era a porta de entrada. Ali ele já foi para a telefonia, já foi para o desenvolvimento, prestação de mão de obra, sim, e tudo mais, que é o nosso diferencial. A gente tem crescido bastante, eu estou bem orgulhosa do caminho que nós estamos. Bacana, a gente costuma dizer lá que o mais difícil o provedor já fez, que é chegar com a fibra ótica dentro da casa do, sim, cliente ou dentro, sim, da empresa. Dali para dentro é só oferecer solução, porque a rede já está lá, né? E a Intelbras, ela tem bastante solução, né? Tem sim, isso é verdade. Tem muito equipamento que pode agregar aí ao portfólio dos provedores. Né? A gente está falando aqui da parte de redes, mas além da parte de redes, como a gente estava falando antes, né? Nós fizemos um conteúdo esses dias falando de energia solar off-grid para o provedor como, sim, oportunidade. Já fizemos conteúdos de segurança, de telefonia, até o condomínio, né? Existe a possibilidade do provedor chegar no condomínio com a internet e vendeu o serviço completo, internet, telefonia, segurança, revenda de serviço de solar, para a economia do prédio e afins da empresa. E a Intelbras tem isso para oferecer, e por ser uma empresa nacional também, você tem aquela questão também que ajuda do imposto, a situação atual do mundo e afins, né? E o bacana é que hoje em dia sem internet ninguém faz nada, né? Ou seja, qualquer outro tipo de equipamento que você vai agregar ali, dependendo do que você for utilizar, vai ter que ter a internet, né? Então, o braço tá aí. Inclusive, você vê também, hoje em dia você usa muito assim, ligar a luz através do controle ou controle de voz, você acaba não usando mais o interruptor. E é tudo via rede. Tudo via rede. Tudo via rede. Ou seja, é o que vem tomando o mundo aí, né? É a tecnologia sempre se inovando, né? Sim, tudo conectado, né? E cada vez exigindo mais desempenho dos equipamentos, né? Cada vez exigindo mais banda. Então tem aquele cliente de internet que ainda é o consumidor só da internet, que quer rede social, mas tem aquele que já tem o jogo, aquele que já tem o sistema de segurança passando pela rede, que precisa de um tráfego maior. E a gente acompanha essa evolução também. Sim. O roteador, se não me engano, também dá para fazer essa divisão, né? Você divide as suas prioridades dentro da sua casa da internet. Então, por exemplo, eu quero colocar mais internet para o meu notebook, para o meu videogame e dar uma segurada um pouquinho aqui no Wi-Fi, que é para o celular. Então, dá para fazer isso também, que poucas pessoas sabem que alguns roteadores têm essa possibilidade, né? Exatamente. E aí você consegue, tô trabalhando em casa e tenho minha filha lá que tá no YouTube. Mas eu quero ter prioridade ali no meu trabalho, né? Então eu consigo controlar a banda no roteador. Para os clientes da Eveloz isso é maravilhoso, porque para ele fala, nossa, eu consigo melhorar aqui meu desempenho profissional, tirar meu tempo aqui para jogar, a minha internet não trava, porque acredito que outros provedores que não consumam o aparelho não conseguem prestar esse tipo de serviço, né? É o diferencial da marca, né? Sim, o diferencial que a gente tem, e tudo muito simples.
como eu falei ali atrás, né, a gente pensa também em quem está lá na ponta consumindo. Exatamente. Então os aplicativos são muito fáceis de fazer, as configurações quando estão na mão do usuário final é tudo muito simples, então Sim, é muito didático, né? A gente costuma dizer. muito Isso fácil. Sim, isso em todos os aplicativos da Intelbras, independente do segmento, né? E o provedor, né? Vocês hoje trabalham somente com fibra? Tem algum bairro que vocês ainda utilizam PEC-PON, né? Que o pessoal costuma... Não, é tudo fibra agora. Eu expliquei para ele que alguns clientes muito antigos, mais jurídicos, ainda utilizam, mas a gente tem que comprar aqueles aparelhos que faz a conversão via rádio, né? Legal. Mas no geral nossa rede é fibra. É fibra mesmo, né? E a Intelbras também tem a fibra já, né? O Sim, top. sim. A gente tem boa parte do caminho do provedor até a casa do cliente, né? Tem a ponta, olhando da casa do cliente para o outro lado. A gente tem a ONU ou ONT e o roteador. A gente tem o cordão, né? O pigtail, que vai da PTO até o equipamento. Certo. O cabo drop, que vai até a CTO, que é a caixa. Sim. A gente só ainda não tem, mas aguardem a fibra lá de 12 FO, a fibra que tem várias vias, né? Sim. Mas a gente já tá olhando para isso. É interessante a gente estar aqui no podcast falando sobre isso para as pessoas que vão assistir, porque elas não fazem ideia do que tem por trás da internet que chega na casa dela, né? De ter que ir lá fazer fibra por fibra, que ela é de vidro, conectar no conector clique, e não pode estar sujo, senão perde contato, e todo o cabeamento. E quando cai a internet, putz, caiu a minha internet, mas tem 20 quilômetros de fibra ótica, pode ser Às vezes a qualquer própria coisa. rede de energia da cidade foi lá, tirou todos os postes de um lado da rua e colocou para o outro. Aí lá vai todo mundo lá levar a estrutura da empresa para poder refazer a rede. Sim, nem depende tanto do provedor, não é, né? não Porque é. o meio do caminho tem um monte de variável aí que Sim. pode impactar. Chuva, que a árvore cai, derruba Acidente de a trânsito, rede, que acidente de bate também. trânsito. E o cabo de fibra é um cabo delicado também, né? E aí, chegando do outro lado do provedor, né, passando por esse caminho, a gente tem também os concentradores, que são as OLTs, que é o equipamento que pega a internet, né, e distribui para os usuários, né, que são É as o data OLTs. center, né, do provedor. Onde ele concentra todos os serviços, tem um equipamento lá que é a OLT que distribui essa fibra para os clientes, né? Sim. A gente tem 3 modelos hoje de OLT, 2 GPON e uma EPON para aqueles cenários onde o provedor está iniciando com uma quantidade menor de clientes, né? A gente indica ali a solução EPON e quando vai crescendo a gente vai colocando... Se não me engano, até a ONU Bridge, ela é híbrida, né? Todas as nossas ONUs são híbridas, tanto a Bridge, as ONTs mais antigas, todas elas. Então, São se você híbridas. colocar no GPON, sei lá, comecei com o EPON, agora eu quero migrar para o GPON, é só trocar o LT. É porque as pessoas não têm noção, assim, que é um aparelho de alto custo, é um investimento muito grande que os provedores fazem. E às vezes, por exemplo, a Iveloz começou há 10 anos, não tem como você sair trocando todas as... Então, esses aparelhos, assim, híbridos ajudam muito a gente. Você já pensou trocar 20 mil clientes porque você trocou a tecnologia? Derrubar todo mundo de uma vez para poder fazer essa troca de tecnologia. Porque quando você precisa mexer no coração da internet, você tem que derrubar eles, Sim, né? sim. E para o cliente, a sensação que ele tem, a internet pode cair porque pode ser um acidente, como a gente falou, Sim. pode ser algum problema. Mas quando isso acontece frequentemente, o cliente ele vai para outro. Ele vai procurar, não, essa só cai, então eu vou procurar outro. Trocar outro. E aí fica ruim para o provedor, né? Se tem muito, vou ter que trocar todo mundo agora porque mudou a tecnologia. Aí vai e troca todo mundo. Aí muda a tecnologia, agora tem que trocar todo mundo. A gente já pensou nisso. Já pensei. Então, troca lá, mas as pontas continuam as Continuam mesmas. as mesmas. Eu costumo dizer pro pessoal, né? Intelbras assim, não é porque eu vendo Intelbras, mas é porque eu sinto, né, também. Ela vem sempre inovando, né? Constantemente, sempre, como o Fabrício disse, pensando no consumidor final, né? Sim. Até mesmo porque a gente está com a Andressa aqui, trabalha em um provedor que atende muitos Nós clientes. temos na rede, eu falei para ele, aproximadamente quase 40 mil clientes. É muito cliente.
E aí a gente tem uma frota grande, mas como eu falei, o roteador que a gente tem usado, que tem o controle de TR, a gente não precisa ir até o cliente. Então eles usam o aplicativo, abrem algum chamado se precisar, e a gente controla por lá mesmo, sem precisar fazer com que o funcionário se locomova até o cliente, né? E aí já resolve rapidinho. Que aí é o nosso diferencial também, é atendimento. Isso aí. Exatamente. E lá vocês possuem vários setores também, né? Provedor nunca é só o residencial, né? Tem a parte do residencial, que é o técnico que vai na casa do cliente. Tem a parte de infra, que é quando cai uma árvore, quebra o fio, derruba o poste, troca o poste de lugar. Eles vão lá, refazem a rede, fazem o fusionamento dessa rede, fundem a fibra de novo para elas voltarem a funcionar. Tem também a parte de redes, que fica 24 horas controlando a rede para ver se tem queda, se precisa trocar alguma OLT, se precisa movimentar um POP de lugar. E fora isso tem contas a pagar, contas a receber, fiscal. É um negócio grande. É enorme, por trás é enorme. Call center que funciona 24 horas, retenção, que é para resolver realmente esses pequenos problemas de cliente o mais rápido possível. É bastante coisa. E fora a parte comercial jurídica também, que vende para empresas, né? Legal. A gente como fabricante, né, a gente entende essa necessidade do provedor e a gente também olha um pouco como eles olham para o cliente. Então a gente tem o suporte técnico que funciona o dia inteiro, sábado, a gente tem treinamento para ensinar o nosso cliente, que é o provedor, a operar os nossos produtos, né? Então a gente tem troca expressa, deu problema, dá para trocar. Então é toda a cadeia. Eles atendendo bem o cliente, a gente atendendo bem o provedor e o distribuidor para que o usuário final seja atendido. Sem cliente, provedor não funciona, né? Não tem como. Então a gente quer novos clientes, mas sempre atender bem os que a gente já tem e mantê-los conosco. Exato. O bacana que o Fabrício comentou é a troca expressa, né? O cliente ali, você vai falar para ele, vou ter que levar o seu roteador, falar que ele vai ficar meia hora sem internet, ele já começa a tirar os cabelos ali com a mão, né? Pois é, principalmente quem trabalha de casa, hoje é comum, né? As pessoas trabalham de casa. Depois da pandemia, home office. Imagina, tu ficar sem internet um dia, não vai trabalhar, né? Bacana. É um diferencial, né? Muitas outras marcas não fazem isso e a Intelbras está aí. Não, e também valorizar, né, por ser uma empresa nacional, né, tá aqui no nosso país, ajudando na nossa economia. Sim, e é legal isso, né? Por ser uma empresa nacional, nós somos uma empresa com mais de 40 anos. A gente entende o brasileiro. Às vezes tem empresas que vêm para o Brasil, mas que não entendem a nossa cultura, a forma que o brasileiro conversa com o brasileiro, e aí acaba não tendo um suporte correto, acaba não tendo um bom atendimento. A gente não. A gente desenvolve a solução pensando no brasileiro e atende com brasileiros o brasileiro, né? Então, Vamos lembrar que não é fácil empreender no Brasil. É. Não é fácil. Tanto a Intelbras como os CEOs, os proprietários da Eveloz, assim, são pessoas guerreiras, viu? Tem bastante desafio, né? Tem bastante desafio, mas olha só, 40 anos, a gente tem 10, olha tudo que já avançou e vem superando, né? Vamos sobrevivendo. E aí acompanhando a tecnologia e deixando o cliente feliz sempre. E a tecnologia não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. E a tendência até é melhorar. Então, pessoal, Andressa, vamos aproveitar que o Fabrício da fábrica Intelbras está aqui, né? E todos os equipamentos, embora a Intelbras venha sempre inovando, né? Cada vez mais aí vindo com equipamentos de grande potência, alguns também o consumidor final ele pode entender que o problema é no produto, né? Mas geralmente não é. Alguns exemplos, por exemplo, roteador AC mesmo. O que significa um roteador AC? Ele é um roteador que ele tem um barramento de 10/100/1000, então ele vai até giga. Mas às vezes a placa de rede do computador desse cliente ou a placa do celular dele, ela não é giga, ela tem um barramento de 100. Então ela não vai alcançar a internet que ele consumiu. Então, ele foi lá, fechou um plano conosco de 300, 200, 400. E aí, tem limitadores no aparelho que ele tem. Então, não vai alcançar. E não é culpa nem do provedor, nem do aparelho que o provedor utilizou para fornecer para o cliente. Sim. O cliente não entende, né?
É importante, é uma educação que a gente tem que fazer. Mas também não é culpa dele. Falta de conhecimento, mas que bom que a gente está aqui para explicar isso para ele. É um pouco daquela questão da evolução da tecnologia que não vai parar. Vai aumentar as bandas, vão aumentar as bandas, os equipamentos vão evoluir e os smartphones e computadores também vão ter que acompanhar, né? Então, como ela falou, se o cliente contrata, ele tem 100 mega, tá atendendo, ele resolve mudar para 500 e o celular dele ainda é antigo, ele vai ter, o provedor vai testar lá, vai dar 500 mega, mas quando ele for testar no celular dele, não vai dar. E o cliente, como ela falou também, não é culpa dele não saber. E para ele, tá tudo certo. Instalei 500 mega, tem que funcionar 500 mega. Ou vai usar aquele testador online e não sabe ler o testador, né? Fala, nossa, mas não tá aparecendo os 400 aqui. Pois é. E aí tem também as questões do próprio ambiente dele. Às vezes ele tem lá os 500 mega, o celular dele tem 500 mega, mas ele está num ambiente que tem muita interferência. Sim. Ou está muito distante do roteador no Wi-Fi. Muito clássico para o provedor é sobrado. Porque assim, o que acontece? A internet, seja ele roteador AC ou NT, que é um NU integrada, ela converte a internet via fibra para Wi-Fi. E no Wi-Fi ela bate no máximo 300 Mbps por segundo. E quando é pela fibra, vem a capacidade contratada. Aí o que acontece? Quanto mais parede tem, mais fraco esse sinal fica. E se tem laje, pior ainda, porque a laje ela é uma estrutura muito grossa, então corta. O que a gente oferece na iVeloz? Um segundo ponto de acesso. Então ele pode comprar um roteador à parte que tem a função de access point, repetidor, que ele anula o IP dele e repete o IP que a gente já fornece em outro cômodo. Pode puxar via cabo ou pelo Wi-Fi para Wi-Fi e para poder fazer isso. Mas às vezes eles acham mesmo que é o aparelho e não é, porque o Wi-Fi ele é solto no ar. Depende do ambiente. E as paredes vão ambiente. cortando. Quanto mais barreiras você tem, menor é o sinal e mais difícil é a propagação. A gente tem até uma solução para resolver esse cenário, que é a solução, tem o Twib, né, que você consegue ter vários nós, e agora para as ONTs e para a linha WiForce AC, a gente lançou o InMesh, que é a mesh desse equipamento aqui da ONT 121AC ou 120 com o GF1200, W5200F e W5200G. Então, chegou a fibra lá, eu tenho ali na sala, o sinal não chega num determinado ponto, eu posso adicionar outros nós ali à minha rede e distribuir esse sinal. Você faz um caminhozinho de João e Maria, um emite o sinal para o outro e você consegue distribuir ele pela casa. E ainda se for o aparelho que é solto, ele ainda é melhor, porque você pode você vai escolher. Você. Nesse caso, com a solução Mesh da linha WiForce, né, você consegue colocar ele no melhor ponto da casa. Então, não chega no último quarto lá em cima. Posso colocar um no meio da escada, outro lá em cima e vou fazendo uma área de cobertura mais uniforme para o cliente ter a melhor experiência. Para poder chegar no que é melhor para o cliente. Né? Mas o importante é, junto a isso, explicar para o cliente. Existe essa limitação por conta da quantidade de barreiras, porque às vezes o cliente, nesse momento eu não quero investir numa outra solução, mas pelo menos ele já entende e aí ele não vai ligar para o suporte do provedor e para o suporte da Intelbras dizendo que o produto está com defeito, porque não, beleza, essa limitação é do meu cenário. Essa limitação não é do produto, né? Ou é do meu celular, enfim. E aproveitando que a gente está falando isso, a gente já tinha tocado no assunto da casa inteligente. Também que tá relacionado com isso, né? O aumento da quantidade de dispositivos na residência. Você também precisa ter o Wi-Fi distribuído de maneira uniforme para você ter ali sua lâmpada smart que muda de cor ou que você controla pela internet. O seu assistente ali, né, para liga a lâmpada, liga o ar-condicionado, enfim. Existem diversos dispositivos e a gente tem diversas soluções. É que às vezes o cliente do provedor, ele não sabe que, por exemplo, a iVeloz, ela pode fornecer isso para os clientes dela, se ela quiser.
colocar uma lâmpada inteligente, que ela é ativada via comando de voz também, e é tudo ligado na rede, aparelhos bonitinhos, que não vão poluir o ambiente da casa dela. Vão facilitar a vida Vão dela. facilitar a vida né? dela. Então você pode, vou criar uma rotina para quando estiver chegando em casa, o sistema ligar o ar-condicionado na temperatura X. Então, Ou até aquela câmera que tem microfone. Você pode olhar o seu pet em casa, seu pet está lá mexendo em algo que ele não deveria, você vai e fala com ele. com ele, Você fala, meu anjo, não pode. Um cenário que o pessoal costuma solicitar bastante pra gente, né, que tem a questão das barreiras, né, já peguei bastante caso que o cliente, isso a revenda, né, informando a gente que o cliente final quer colocar uma câmera Wi-Fi na área da churrasqueira, porém não chega a sinal, né? E o roteador fica lá na sala, que é praticamente o primeiro ou segundo cômodo da residência, né? Ou no terraço, no andar de cima. Sim, e com a Intelbras dá para fazer toda a parte de automação, tanto colocar controle de alarme, quanto câmera ligada no IP, ou ela sem fio, com controle de voz, casa inteligente, e tudo isso a gente pode fornecer em parceria, viu? Nossos clientes de Veloz. O provedor já chegou, o Veloz já chegou lá, liga para eles. A gente pode te oferecer isso, viu? Exatamente. Para facilitar a vida do cliente. Exatamente. E isso é bom também para a empresa, né? Porque agrega ao portfólio. Né? E hoje em dia a questão da segurança pública é muito bom você colocar isso dentro de casa mesmo, né? Sim, a sensação de segurança. A sensação de segurança. Você tá no trabalho, mas você tá vendo que a sua casa tá em segurança, que tá tudo bem. Ou passou, você consegue programar nesses dispositivos para teve movimento, você recebeu uma mensagem com uma foto. Então não tem ninguém em casa, mas teve um movimento. Opa, peraí. Também aquela que a luz acende quando alguém passa na sua garagem, que aí a câmera pega melhor a imagem, tem tudo isso. Sensor de movimento, né? Na porta, na garagem, na calçada, nas janelas. E tem um cenário também que pode ocorrer do provedor fornecer uma boa internet, mas o equipamento também não desempenhar aquela internet fornecida, né? Mais o equipamento do cliente, né? Geralmente quando há essa reclamação, porque o provedor quando ele instala, ele vai lá e ele testa no cabo, por exemplo, que é o que dá para garantir a velocidade que ele está oferecendo. O Wi-Fi ele depende de todos esses fatores. Antes mesmo do provedor consumir o produto, ele faz o teste para ver se vai oferecer um bom desempenho para o cliente dele, né? Então a gente jamais vai colocar para o cliente um aparelho que... Então, assim, o roteador, a C da Intelbras, ele é incrível. Dá pra gente controlar por lá, ele bate giga, dá para o próprio cliente ir lá e colocar como ele prefere a internet dele dentro de casa, fazer a distribuição. Então isso é testado antes. Então, quando a gente vai no cliente, a gente sempre vai exposto a ouvir e entender o que está acontecendo para ajudar. É isso aí, pessoal. Como a gente falou, o cliente não tem obrigação de entender, a gente tem que explicar para ele que as limitações e as características do equipamento que ele tá recebendo ali, né? Até onde dá para ele ir, até fisicamente, né? Para ter um bom sinal e quais são as alternativas que ele tem para resolver um eventual problema que ele tenha, que não é culpa efetivamente do equipamento. E não só isso, se porventura fosse também a fábrica, ela é aberta a parceria com o provedor para você fazer um processo de abertura de RMA. Sim, sim. Que aí com facilidade, sem muita burocracia, porque tem a garantia do produto, né? De que ele garante que aquele produto funcione e ele não tem problema nenhum em receber aquele produto de volta para analisar e ter um feedback com o provedor. Exatamente. E a gente tem a troca expressa, né? Então, beleza, realmente é um problema que pode acontecer, um eletrônico. Né? Pode Todos acontecer, desligar a energia e ter uma deu descarga. Um surto, caiu um raio ali perto, pode acontecer, isso não tem como dizer que nenhum produto vai acontecer, porque é um eletrônico, mas mesmo assim a gente tem a troca expressa, que é justamente essa possibilidade, não deu problema, o cliente não vai ficar sem internet, vamos trocar. Porque aí o nosso cliente já tem a troca na hora e a gente também não fica preocupado com isso, porque a gente sabe que vai ter a nossa solução também, junto à fábrica. Tá assistido. E esses aqui, por exemplo, os roteadores, eles têm 5 anos de garantia, os da linha WiForce, boa parte da nossa linha tem essa garantia bem longa, né? Então, a gente sabe que para dar 5 anos de garantia, você sabe que funciona. O fabricante tem que estar muito seguro de que ele não vai dar problema, né?
que ele não vai gerar um prejuízo para ele Pois mesmo, é. né? Hoje na fábrica, antes do produto sair para campo, né, são feitos vários testes, né? Sim, sim. Todos os nossos produtos eles são, primeiro, homologados na Anatel. Isso é um grande diferencial nosso e às vezes o cliente ele imagina que é só Anatel. Não. Quando o produto é homologado na Anatel, significa que ele atende normas de segurança elétrica, que ele atende normas de não gerar interferência em outros equipamentos, ele não sofre interferência, ele não vai dar choque em ninguém. Legal. Então, o processo de Anatel já garante, de certa forma, a qualidade. Mas além disso, nós temos os procedimentos de teste em toda a linha de produção. Saiu a placa, a gente testa. Montou o produto final, a gente testa. Virou um pallet lá com vários produtos, a gente pega aquele pallet inteiro, tira uma amostragem, testa. Se der problema numa amostragem, a gente volta o lote inteiro e retrabalha. Então tem várias etapas de testagem para garantir que não saia com problema da... Isso também é feito no próprio provedor. A gente tem que pegar o aparelho, homologar na nossa rede, e a gente faz o teste, configura ele. São várias camadas de teste, então, né? Então passou por vários testes antes de ir para o cliente. É por isso que eu digo, trabalhar com Intelbras é um diferencial. Facilidade. Tem que reconhecer, eu como compradora me alivia muito. A gente já vai dormir, né, mais tranquilo, sabendo que vai ter o suporte ali da fábrica também, né? Só fabricar e colocar para vender. Sim. Quem comprou se responsabiliza, não, a fábrica tá ali, como você mesmo disse, né, Fabrício? Tá Estamos todos os dias ali. Um dos nossos slogans, o principal é Intelbras sempre próximo. Sempre próximo. Então, nosso objetivo é esse, estar sempre próximo do nosso cliente e atender da melhor forma possível, né? Sim. No último podcast que eu gravei, eu falei sempre próximo e em constante evolução, né? Porque toda semana aí tem uma novidade aí, todo mês também. Tem. A gente faz, inclusive, ontem teve a gente faz todo mês um evento de lançamentos de produto, que é justamente para mostrar para o nosso cliente tudo que a gente está lançando. Então, nesse mês lançamos produtos, mês que vem já lançamos outros, a gente está num ciclo infinito aí de evolução. De desenvolvimento, muito bacana. A gente costuma dizer também que a equipe de engenharia da Intelbras ela está sempre fazendo pesquisas, né? Também sim. Alguns países aí buscando conhecimento para... Sim. A gente está sempre acompanhando a tecnologia. E para conseguir fazer isso, a gente precisa de gente capacitada lá. Então, os nossos P&Ds, a equipe de desenvolvimento é gigante, de todas as áreas, de segurança eletrônica, de redes, de solar, todas elas têm a sua equipe de desenvolvimento de produto aqui no Brasil, que busca tecnologia fora. Temos produção fora, temos desenvolvimento em outros países também. Então, a gente está sempre correndo junto, não vou nem dizer correr atrás, a gente está correndo junto com a tecnologia. E Fabrício, né, aproveitando, né, essa migração aí para o home office, né, que muitas empresas adotaram mediante a pandemia, né, o pessoal está ali trabalhando, muitas vezes está utilizando o telefone. Qual seria o melhor equipamento aí? A gente tem na parte de redes vários, né? A gente tem, como a gente falou, tudo está indo para a rede. Sim. Então é preciso ter um roteador lá que atenda a necessidade desse cliente. Então se ele tinha um plano lá de 30 mega e agora ele precisa de 100 para trabalhar, ele vai ter que migrar para outro equipamento e o provedor vai oferecer esse serviço para ele de aumento de banda. A iVeloz ela fornece planos gigas com telefonia e para a empresa a gente utiliza inclusive o chip 125 da Intelbras. Que é esse telefoninho aqui, né? Isso, ele é IP, ele recebe IP, né? O provedor, o cliente, ele precisa de telefonia lá na casa dele, ele tem algumas opções, né? Ele pode ter o chip 125, o IP saindo a porta de rede direto do equipamento lá no telefone. E aí, é até um diferencial de outra unidade que eu até deixo para as pessoas pesquisarem um pouco mais a respeito. A gente tem um sistema de telefonia em nuvem, que ele não precisa do hardware, né? É verdade. A gente tem o iCloud, que ele tem um serviço em nuvem, não precisa mais da central, que o telefone vai autenticar lá direto e ele vende esse serviço de telefonia. É bom explicar para eles também que, na verdade, o telefone IP, qual é a questão da telefonia? Tem toda uma organização de ramal por trás. Sim, que se faz. De ramal de número, né? Que precisa chegar lá no... Isso. E fora o design também, que é bem bonito. Bem bacana, bem moderno. Bem corporativo. Ele é bem bonito, E aí, se o cliente é um residencial que ele não quer o telefone IP, mas ele quer telefonia, nas ONTs
a gente nas Que é AC, o NU né? integrado. Que é o NU, já junto com o roteador. Essa daqui é a 121AC, ela já tem a porta de telefonia. Então, ela já tem toda a parte de telefonia aqui dentro. E aqui o cliente coloca o telefoninho que ele já tem, o analógico. Mas o provedor vai precisar liberar o serviço de telefonia para ele aqui dentro também, Bacana. né? A diferença é que ele não vai precisar do telefone IP, ele vai poder usar o telefone que ele já tem lá. Que ele já tem, o comum mesmo. O telefone analógico lá que ele já tem. Provavelmente é a Intelbras que a gente vende telefone para todo o A gente Brasil. consome bastante. Certo. E assim, falando em tecnologia, vamos criar um cenário, tem uma residência, um sobrado, tem alguns cômodos ali, eu quero deixar minha casa toda automatizada. Lembrando que alguns pontos eu vou ter que ter como a Andressa disse mesmo, vou ter que ter um repetidor ali, um roteador que faça a função de repetidor. Acredito que o RF301K possa atender, embora tenha o lançamento que é o W4, tem o W5, né? Qual seria o melhor? Eu acho importante a gente até aproveitar o gancho de que você falou para posicionar os produtos e as tecnologias. Certo. Os com duas antenas, no caso que a gente tem aqui, eles são o que hoje a gente chama de Wi-Fi 4, mas era o Wi-Fi em 2.4 GHz. Certo. Eles vão até 300 megabits por segundo no Wi-Fi teoricamente, né? Na prática dá um pouco menos. Então eles têm uma limitação de velocidade no Wi-Fi. Sim. Quando você precisa de muitos dispositivos e de alta velocidade, você já precisa ir para a tecnologia AC, que são os equipamentos, como ela falou lá atrás, que são porta giga e que tem o Wi-Fi AC. Geralmente eles se mostram com 4 antenas. Se ele não mostra com 4 antenas, ele tem antenas integradas lá, como é o caso do nosso Twib, mas ele tem 4, pelo menos 4. Porque aqui você consegue no Wi-Fi uma velocidade maior e mais dispositivos conectados. Então no teu cenário, que é um cenário de casa inteligente, você vai ter o seu celular, o celular da tua família, os celulares da sua família, você vai ter todos os seus dispositivos smart, televisão smart, vai ter vários dispositivos visitantes que chegam na tua casa, então você precisa de uma grande quantidade de conexões. Então o ideal é você já migrar para a tecnologia AC. Os 2.4, o Wi-Fi 5, né, AC, os 2.4 que são Wi-Fi 4, já é aquele cenário um pouco mais simples. É uma casa que pode ser inteligente, mas com poucos dispositivos. O cliente sabe que ele não vai ter muitos celulares em casa, não recebe visita e tem 1 ou 2 dispositivos smart lá conectados. Se o ambiente tem bastante, já precisa ir para a tecnologia AC. E se o plano dele também tem uma velocidade acima de 100 mega, ele já tem que ter um equipamento AC lá na casa dele, né? Bacana. E os dispositivos dele também precisam ser compatíveis. Bacana. Aproveitando o seu conhecimento também, Fabrício, são perguntas, tá, que a gente acaba recebendo mesmo, né, das revendas, porque o consumidor final ele pergunta mesmo, né, ele quer ali a tecnologia. Eu contrato uma rede giga, né, acima de 100 megas ali. Porém, eu vou precisar de um repetidor. Esse repetidor tem que ser giga também ou não tem a necessidade de ser giga para repetir o sinal ali? É que a gente até troca essa palavra, a gente não usa mais o termo repetidor, a gente usa o mesh. O repetidor existe, mas o mesh ele permite uma conexão, uma distribuição do sinal com um desempenho maior do que o repetidor que a gente conhece, né? Então, você tem que ter outros nós que sejam mesh. No caso da linha WiForce, teria que ser, se eu estiver usando uma ONT, um W5 ou um W5 com GF1200, um W51200F, um W51200G. Mas se a conexão for Wi-Fi, ela já é AC. Sim. Porque todos esses dispositivos eles já transmitem mais de 100 MB no Wi-Fi. Se eu for fazer via cabo, aí eu preciso considerar qual que é a velocidade da porta do equipamento. Se for um W51200F, por exemplo, e eu tenho o principal giga, mas eu vou colocar o W51200F num outro cômodo via cabo, lá só vai chegar a 100, porque ele só tem a porta flash. Importante avisar o pessoal, né, que não é mais repetidor. Mesh. Repetidor é um apelido. É um apelido. Mas é fácil de explicar usando a palavra. Porque quando você fala repetidor, aí a pessoa já assimila que está repetindo o sinal. Isso. O cliente já entende mais quando se fala a palavra repetidor. Do pessoal. Mas a vantagem da tecnologia mesh, quando a gente compara com o repetidor, é que, por exemplo, se eu tiver 5
na nossa linha WiForce, com a ONT eu posso ter até 7, né? 6 nós e o principal. Sim. Se eu tenho um aqui, um lá, outro lá e o principal está lá na outra sala, quando eu estiver aqui, eles vão se conversar e vão me deixar conectado no melhor. Independente se é o que está mais perto ou o que está mais distante. Existe uma inteligência por trás que vai fazer com que o meu dispositivo se conecte sempre ao melhor. No modo repetidor do roteador, ele não faz isso. Então eu estou conectado nesse. Eu só vou cair quando o meu sinal estiver muito ruim. E aí a minha experiência de navegação já foi, né? Então a vantagem da rede mesh para a distribuição da área de cobertura, uma delas, né, é essa. Você está sempre conectado no melhor ponto, independente de onde você esteja dentro da rede, né? E aí pode ser o mesh no iForce ou na linha Twib que a gente tem. Bacana. Então, pessoal, a gente está finalizando mais um podcast aqui, né? O intuito do podcast foi falar sobre os equipamentos de redes Intelbras. Agradeço já a presença do Fabrício, Intelbras. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de poder expor um pouco dos nossos produtos, falar um pouco da nossa tecnologia. Isso, se você quiser saber um pouco mais sobre o que a gente tem para oferecer das nossas unidades, acessa lá Intelbras no YouTube, @souparceiro Intelbras no Instagram e Facebook, que a gente sempre tem bastante conteúdo bacana para vocês. Bacana, muito obrigado, Fabrício. E agradecer a Andressa também, que se disponibilizou a estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um reconhecimento da Iveloz e do meu serviço junto a ela. Queria informar os clientes da Iveloz que estiverem assistindo que a gente tem um aplicativo, por lá você consegue pagar as suas faturas, abrir chamado caso precise. E tem o nosso site, dá uma olhadinha lá que a gente está com umas promoções de giga muito boa, para poder ter a oportunidade de usar o nosso equipamento aqui da Intelbras também, que a gente vem consumindo. E é isso, pessoal, mais um podcast saindo do forno. Não deixe de se inscrever no nosso canal, assistir os nossos vídeos, deixe o like para poder fortalecer e compartilhem. Abraço! Distribuidora de Power. Sua satisfação é nosso objetivo.